Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para a Kátia Veiga, né, que mandou mensagem aqui agradecendo também. A Maria do Socorro também, né? Ela compartilha sempre a mensagem com outras pessoas e ela compartilhou aqui na mensagem que ela sempre compartilhava com a irmã e essa irmã retornou, né, para a igreja. E depois essa irmã prestou um testemunho da importância dela ter mandado mensagem de nunca ter esquecido dela. Então, uma simples mensagem como essa, né, que nós mandamos para as pessoas, o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa. Então, gratidão, Maria do Socorro, tá bom? E também aqui a Vera mandou uma mensagem e o Antônio respondeu, tá bom? Coloquei coraçãozinho aqui e agradeci aqui ambos, tá bom? Pela pergunta e também pela resposta, tá bom? Podem mandar pergunta aí no canal, tá bom? E às vezes outros podem responder. Se você quiser que eu responda, manda no WhatsApp, que no WhatsApp eu tenho mais tempo. Eu sempre coloco o meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, tá bom? Aí mande áudio, tá bom? Mande áudio que eu vou responder por áudio também, que é mais rápido para mim, na correria do dia. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje, Doutrina e Convênio, sessão 77, e são perguntas que Joseph Smith fez a respeito de Apocalipse, e o Senhor responde para ele. Então, os versículos aqui são perguntas e respostas, tá bom? Então, a gente estudou até o versículo 11, né, da sessão 77, agora hoje a gente começa aqui no versículo 12. E a pergunta que Joseph Smith faz é: o que devemos entender pelo toque das trombetas mencionadas no capítulo 8 de Apocalipse? Ali no capítulo 8, o Senhor chama 7 anjos com 7 trombetas, tá bom? E aí Joseph Smith pergunta o que significa, né, essas 7 trombetas aqui. As trombetas vão sendo soadas, né, e vai vindo praga sobre a terra. A resposta do Senhor diz aqui, né, o simbolismo diz, né, devemos entender que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia terminou a sua obra e santificou, também do pó da terra formou o homem. Assim também, no princípio do 7º milênio, o Senhor Deus santificará a terra e consumará a salvação do homem e julgará todas as coisas e redimirá todas as coisas, exceto aquelas que ele não pôs sobre o seu poder, quando terá selado todas as coisas, até o fim de todas as coisas, e o toque das trombetas do 7º anjo é a preparação e a consumação de sua obra no princípio do 7º milênio, e a preparação do caminho antes do tempo de sua vinda. Então, ele compartilha aqui, né, de acordo com a resposta, e ele faz até uma comparação, assim como ele fez a terra, né, em 6 dias, a sua criação, o homem do pó da terra, e no 7º ele completou a sua obra. Essas 7 trombetas também vai completar a obra do Senhor, vai ser chamar as pessoas ao arrependimento, tá bom? Ele vai santificar a terra, santificar as pessoas por meio dessas trombetas, né, que vai chamar as pessoas ao arrependimento. Então, eu achei bem interessante aqui. Vamos lá aqui para o versículo 13, Doutrina e Convênio, seção 77, versículo 13, tá bom? Aqui diz o seguinte, ele vai perguntar sobre Apocalipse 9, né? Aqui diz, quando se cumprirão as coisas descritas em Apocalipse 9, né? Então, a resposta do Senhor: cumprir-se-ão depois da abertura do 7º selo, antes da vinda de Cristo. Essa é uma questão, né, que alguns membros da igreja se debatem, né? Alguns falam que nós estamos vivendo o 6º selo, a bom, do Apocalipse, e outros falam que nós estamos vivendo o 7º selo. Aqui nesse versículo, por exemplo, o que acontece? Muitos interpretam, né, como a abertura do 7º selo, como a chegada de Cristo, a segunda vinda de Cristo iniciando o milênio. Mas, na verdade, essas trombetas aqui já estão anunciando o 7º selo, já é dentro do 7º selo, tá bom? Então, vai acontecer algumas coisas antes da segunda vinda de Cristo, mas já é o 7º selo, esse que é o sentido aqui. Então, para nós sabermos se nós estamos no 7º selo, é identificar aqui quais são as anunciações, né, do 7º selo e ver se já começou a se cumprir.
se já se cumpriu, nós estamos dentro do sétimo selo. Às vezes não é fácil ver, né? Porque ele começa a falar das trombetas, depois ele volta até lá para no capítulo 12, por exemplo, né? De Apocalipse, ele volta para a existência, né? Pré-mortal ali, falando de Lúcifer sendo expulso, né? Do grande dragão. Então, mistura muitos assuntos, né? Então a gente acaba ficando um pouco confuso. Será que nós estamos no sexto selo, no sétimo? Tá bom? Então é uma dúvida natural aí. Mas só colocando aqui, a própria resposta fala que essas coisas aqui vão acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Vão acontecer no sétimo selo, antes da segunda vinda de Cristo, tá bom? Então por isso que alguns ficam confusos aqui. Então aqui diz assim, né, na resposta, de aqui, cumprir-se-ão depois da abertura do sétimo selo. Então as trombetas vão trocar depois da abertura do sétimo selo, tá bom? E antes da segunda vinda de Cristo. Aliás, o toque das trombetas é uma anunciação da vinda de Cristo. E são catástrofes e alertas e pragas que o Senhor vai mandar sobre a terra para as pessoas se arrepender e vir a Ele, tá bom? Fazer convênio com Deus. Vão preparando o mundo para a segunda vinda, tá bom? Só falando aqui sobre a abertura do sétimo selo, né? Às vezes não é um pouco difícil mesmo de identificar. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 8, né, o versículo 1, já começa a falar da abertura do sétimo selo. E olha só como que abre esse sétimo selo, né? Eu acho que é meio difícil de perceber se ele foi aberto ou não, porque começa assim, ó. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Então, a abertura do sétimo selo começa com um silêncio, tá bom? Então, vai haver um silêncio no céu. Então, como fala silêncio no céu, é um tempo, né? Então, se fosse o céu da gente aqui, né, seria ao nosso tempo, né, quase meia hora. Mas como ele fala o silêncio do céu, e se estiver simbolizando o céu de Deus, e aí nas escrituras ensina que 1.000 anos aqui na Terra é um dia para Deus, aí se você for fazer esse cálculo, né, de meia hora lá no céu, onde Deus habita, colocado aqui na Terra, vai dar 21 dias, né? Então, a abertura do sétimo selo seria ali, se for essa interpretação, seria 21 dias de silêncio. Esse silêncio aqui, na verdade, lá em Abacuque fala que é o silêncio da presença de Deus, tá bom? Então, acho que os céus, né, vai estar em reverência. A questão de Abacuque coloca isso, vai estar em reverência a Deus pelo por estar na presença dele, tá bom? É isso que simboliza aqui. Então, a abertura do sétimo selo começa com esse silêncio aqui, né, que é mencionado, e a gente tem essa referência em Abacuque 2, versículo 20, falando que aquele que está no santuário sagrado, né, faz silêncio na presença, né, na presença de Deus, a terra inteira fará silêncio. Esse silêncio aqui é reverência, tá bom? Fará reverência ao Senhor. Tá bom? E ali em Apocalipse ainda continuando, né, falando da abertura do sétimo selo, para ver se a gente está ou não no sétimo selo, ele começa a falar de pragas e coisas que vão acontecer, e fala também das orações do justo, né, dos santos, para Deus vai atender essas orações, proteger o seu povo, né, na questão dessas pragas, e assim por diante, tá bom? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a seção 77, versículo 13. A pergunta agora que Joseph Smith faz é: quando se cumprirão as coisas escritas no capítulo 9 de Apocalipse? Eu já li esse, né? Cumprir-se-ão na abertura do sétimo selo antes da vinda de Cristo. Eu já tinha lido esse. Vamos aqui para seção 77, versículo 14. Tá bom? Diz aqui: o que devemos entender pelo livrinho que João comeu, como mencionado no capítulo 10 de Apocalipse, né? Então, só para mencionar, lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10, é mencionado que tinha um livrinho, né?
um pergaminho na mão do anjo, e Deus ordenou que ele fosse até o anjo e comesse aquele livrinho ali. E ele vai lá e pede o livrinho, né? E o anjo fala, né, que o livrinho faria-se doce na boca dele, mas que no ventre, né, faria-se amargo. E aí, então, ele pega o livrinho, como Deus ordenou, e come, né? E aí, assim como o anjo falou, aconteceu. Ficou doce na boca dele, mas no ventre foi amargo. E aí a resposta, né, à pergunta de Joseph Smith é essa. Que simboliza isso, né, do livrinho, né? O que devemos entender pelo livrinho que João comeu, como mencionado em Apocalipse 10? A resposta: devemos entender que era uma missão e uma ordem para ele reunir as tribos de Israel, e que este é Elias, o qual, como está escrito, deve vir restaurar todas as coisas. Bom, então aqui, né, na questão aqui do capítulo 10, falando de João, a missão dele seria, esse livrinho seria uma missão que Deus deu para ele, de reunir as tribos de Israel. Né? Na verdade, ele tem as chaves, né, do sacerdócio. A gente vê que Pedro, Tiago e João, eles dão, né, a autoridade do sacerdócio para Joseph Smith e Oliver Cowdery ali. Então, eles têm a chave, tá bom? Eles são como Elias, né? Elias é aquele que prepara. Então, tudo isso é uma preparação para a segunda vinda. Então, se nós interpretarmos o capítulo 10 de Apocalipse, né, com essa missão de João, e que João veio e deu o sacerdócio, né, a Joseph Smith e Oliver Cowdery, então significa que estamos sim já no sétimo selo, tá bom? Se nós interpretarmos dessa maneira aqui. Bom, aqui então, simbolizando isso, uma aplicação prática para nós, é que Deus também tem uma missão para nós, ele nos chama para chamados na igreja, ajudar as pessoas, tá bom? E muitas vezes esse chamado vai se fazer amargo no ventre, vai ser difícil de fazer, difícil de digerir, né? Mas ele é doce na boca, né? É bom servir a Deus, ouvir ao Senhor, é uma honra ser escolhido por Deus, tá bom? Então isso é muito doce, quando a gente é escolhido por Deus, tá bom? Mas também não significa que vai ser fácil, como no caso aqui, ele fala que pregar o evangelho novamente seria amargo, por quê? Porque as pessoas vão rejeitando também o evangelho, tá bom? Então é essa questão aqui que ele coloca. Vamos passar aqui para a seção 77, versículo 15, mais uma pergunta aqui. O que devemos entender pelas duas testemunhas no capítulo, né? Então, lá no capítulo 11 de Apocalipse, fala de duas testemunhas, dois profetas, né, que vão ser chamados para a nação judaica, tá bom? E aí, então, o Joseph Smith pergunta sobre essas duas testemunhas. Aliás, esse é o último versículo que nós vamos ler aqui, né, já encerra a sessão 77. Vamos ver, então, a resposta, né, do Senhor aqui. Resposta: são dois profetas que serão levantados para a nação judaica. Veja que ele fala que vão ser levantados para a nação judaica. Ele não fala que vai ser enviado para a nação judaica, porque tem várias interpretações, né? A gente tem, essa é a doutrina, mas a gente tenta interpretar, né, a doutrina ali. Então, eu vou ler algumas dessas interpretações, tá bom? Aqui, por isso que eu estou falando aqui. Mas a doutrina fala que seria levantado dois profetas para a nação judaica nos últimos dias, na época da restauração, para profetizar aos judeus depois que tiverem sido reunidos e que tiverem construído a cidade de Jerusalém na terra de seus pais. Então, após o regresso dos judeus para a sua terra, eles estarão construindo novamente Israel ali, e aí então vai ser chamado dois profetas. Deus vai levantar dois profetas para a nação judaica, tá bom? E aí então a gente é uma profecia que identifica aqui também a vinda de Cristo, tá bom? Então é uma profecia bem específica, né? E que nós da igreja acreditamos que ela é literal, que realmente vai ser dois, não é figurativo não, vai ser dois profetas realmente que vão pregar o evangelho lá em Israel, tá bom? E aí tem aqui as questões, né, desses profetas. Vamos ver aqui a interpretação. Eu peguei aqui,
algumas frases, né, dentro da própria igreja, falando aqui, né, para evitarmos especulações, né, aqui diz assim, ó, embora existam interpretações e teorias, a igreja não declara oficialmente quem são essas testemunhas, ou seja, esses dois profetas, e não deu nomes nem identificação, nem a identidade exata deles. Então, por que, que a igreja está mencionando isso? Porque muitos interpretam, né, que essas duas testemunhas vão ser da primeira presidência ou do coro dos 12 apóstolos, que vão ser encaminhados para lá para pregar o evangelho. Uma declaração do Bruce R. McConkie, né, eu acho que vem em cima da declaração do Bruce R. McConkie, essa, essa teoria, né, que muitos criaram aqui. Então, o comentário do líder Bruce R. McConkie diz, que escreveu: essas testemunhas são dois profetas, talvez apóstolos que são chamados por Deus para profetizar em Jerusalém. Quando ele fala talvez apóstolos aqui, ele está querendo colocar aqui, ó, depois ele comenta, provavelmente membros do Conselho dos Doze ou da primeira presidência. Veja que ele usa a palavra aqui, provavelmente, e lá ele fala talvez apóstolos, né? Simbolizando aqui, então, que como se fosse dele uma opinião, né? Olha, pode ser que seja dois apóstolos aqui, né? Ou da primeira presidência ou do coro dos 12 apóstolos. É isso que ele coloca aqui como probabilidade, tá bom? O fato é que nós não sabemos. O que nós sabemos, por exemplo, porque talvez não seja, porque no milênio a gente vai ter duas capitais, né? A própria Jerusalém, lá em Israel, e a Nova Jerusalém, que vão ser capitais diferentes, tá bom? E as duas, ambas, elas vão ter a questão eclesiástica, né? A governança eclesiástica, ou seja, pregar o evangelho, mas também vão ter a questão política, tá bom? Do reino de Deus. Então, vão ser poderes em lugares diferentes, tá bom? Então, pode ser que Deus levante dois profetas judeus lá mesmo, tá bom? Mas pode ser que sejam chamados apóstolos aqui, né, da igreja para ir cumprir essa missão lá. Outro comentário aqui do Orson Pratt, tá bom? Ele descreveu aqui, ó. Ele escreveu assim sobre o ministério desses profetas: serão levantados durante uma confusão das nações ao redor de Jerusalém. Eles protegerão a cidade por 3 anos e meio, ou seja, a missão deles lá vão durar 3 anos e meio lá, tanto pregando o evangelho como também protegendo a cidade lá de Israel, né, Jerusalém. E aqui diz, né, protegendo a cidade por 3 anos e meio. Serão mortos e deixados nas ruas, e então ressuscitarão com um grande terremoto. Esse cenário alinha, né, com a escritura em Apocalipse capítulo 11, dizendo que eles iriam profetizar, né, por um período de 1260 dias, ou seja, que dá 3 anos e meio aí também, tá bom? E aí, então, eles vão ser mortos e 3 dias e meio eles vão ficar na praça morto lá. E então, depois que finalizar esses 3 dias e meio, eles vão se levantar, vão colocar-se sobre seus pés, como diz a Escritura, e vão ser levados aos céus, tá bom? E nessa hora vai ter grande terremoto também, e as nações, né, que estiverem querendo invadir ali Jerusalém, vão ter que retornar, tá bom? Eles não vão atacar nesse momento por conta desse grande terremoto aqui. Outra coisa sobre as duas testemunhas, essa aqui é falada pelo Joseph Field Smith, tá bom? Ele diz assim, ó: dois profetas estarão perante os ímpios nas ruas de Jerusalém, exortando ao povo ao arrependimento. Então, esses 1260 dias, os 3 anos e meio que eles estarão lá, é para profetizar, realmente chamar os judeus ao arrependimento, né? E eles não vão gostar nada, né? E eles vão acabar sendo mortos ali, tá bom? Serão mortos e deixados seus corpos na rua por 3 dias e meio, e depois ressuscitarão antes da última reunião, antes da diante, né, diante da multidão reunida, ou seja, eles vão ver quando esses dois profetas vão se levantar. Bom, é isso, tá bom? Que eu queria compartilhar aqui
com vocês. E aí a gente finaliza aqui a sessão 77 de Doutrina e Convênio, tá bom? Então, aqui tem bastante partes que são especulativas, tá bom? Mas acredito que com o estudo nós podemos sentir e tirar nossas próprias conclusões também, né? O Espírito pode falar conosco a respeito disso. Mas lembre que o propósito aqui é nos prepararmos para a segunda vinda, né? E isso é com santidade, né? Melhorando a gente, guardando os mandamentos, sendo fiéis. É isso que mais importa, tá bom? E é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.